Fala turma do Aula D, professor Fábio Vietli aqui de História Geral, do canal do Aula D, pedindo o teu like, pedindo a tua inscrição, pedindo que tu compartilhe a nossa ideia, o nosso projeto, que é o teu projeto também, de fortalecer a popularização do ensino no Brasil. O Aula D já conta com mais de 1 milhão de inscritos, mas a gente quer muito mais, a gente quer 2 milhões, 5, 10 milhões, a gente quer tomar o Brasil aqui levando uma educação gratuita, de qualidade para todos os rincões desse país. Galera, nessa videoaula de hoje nós iremos abordar aqui as consequências do processo de expansão romano. A gente viu na nossa última videoaula que as guerras púnicas trarão consequências fundamentais dentro da estrutura, dentro da vida política, econômica, social de Roma. Quer dizer, essas consequências, elas serão resultado dessa prática contínua de dominação de Roma a outros povos, a outras civilizações. Como é que isso acontece, Chuchu? Olha só. Roma, a partir da sua vitória contra Cartago, contra aquela civilização fenícia tão importante, continua um processo que chamamos de imperialista, de invasão de novos territórios, de conquista de novos povos. À medida que Roma conquista cada vez mais territórios, ela conquista cada vez mais escravos. E aí o que acontece? Quanto mais escravos entram no mercado romano, mais barato será o preço deste escravo aqui. Então, qual que é o resultado, gente? À medida que o escravo fica muito barato no mercado romano, para o patrício não será mais interessante empregar um plebeu, que ele teria que pagar um salário, remunerar esse cara mensalmente, nada disso. Agora é mais lucrativo, é mais vantajoso comprar escravos, porque tu paga apenas uma vez pela posse deste escravizado e tu não precisa pagar salários, tu não tem gastos contínuos com esse escravo. É dizer, então o que acontece? Nós temos a consolidação da escravidão e nós temos o empobrecimento da plebe, porque os plebeus começarão aqui a perder postos de trabalho. À medida que os plebeus não encontram mais postos de trabalho junto aos grandes patrícios, aos grandes latifundiários, aqueles plebeus que ainda tinham pequenas e médias propriedades de terra, se verão obrigados aqui a vender as suas terras, pois já não conseguiam mais garantir a sua subsistência no mundo rural romano. Então vejam, a consolidação da escravidão, ela vai consolidar aqui a estrutura fundiária em Roma, que chamamos de latifúndio, onde nós temos vastas propriedades de terra com apenas um dono. É dizer, a escravidão e o latifúndio fazem parte do mesmo processo dentro de Roma, gerando aqui um processo de empobrecimento da plebe, que se verá obrigada a sair do campo e ir para a cidade. Esse processo de saída de um grupo populacional do mundo rural para o mundo urbano, nós chamamos de êxodo rural. E o êxodo rural começa a aparecer de forma muito forte em Roma dentro deste período, como consequência desses processos de expansão territorial que Roma começa a praticar de forma sistemática após a sua vitória nas guerras púnicas. Muito bem, ao mesmo tempo que nós temos esta transformação, quer dizer, um aumento do empobrecimento da plebe, o aumento da escravidão, o aumento do latifúndio, nós também temos uma outra questão que é bastante importante, que é fundamental, que é a imposição de Roma como a grande potência comercial. Quando Roma começa a se dedicar cada vez mais ao comércio, nós teremos uma alteração da estrutura social romana. Quer dizer, a pirâmide social de Roma, que nós já trabalhamos em aulas anteriores, ela contava basicamente com escravos, que não eram a maior parte da população até então, no período monárquico especialmente, os plebeus, os clientes e os patrícios. No momento em que Roma passa a praticar de forma sistemática o comércio, nós veremos que irá surgir uma nova classe social, um novo estamento, um novo grupo, que é o grupo dos comerciantes.
Os comerciantes, queridos, nós chamaremos aqui de cavaleiros. Tá? Esses caras são aqueles que irão enriquecer com a prática do comércio. Naturalmente, no momento em que Roma expande seu território, no momento que os territórios de Roma se espalham por toda a Europa, pelo norte da África, pela Ásia, se aumenta a necessidade de criar rotas comerciais, rotas de abastecimento entre essas cidades. E alguns plebeus que irão se dedicar ao trabalho com o comércio irão enriquecer e passarão a ser chamados aqui de cavaleiros. Esses caras receberão esse nome de cavaleiros por uma questão muito interessante. Quer dizer, no momento em que eles enriquecem, os plebeus passam, estes plebeus enriquecidos, estes cavaleiros, eles irão começar a comprar uma mercadoria que era um símbolo de distinção social. Chuchu, se tu ganhasse 1 milhão hoje, ganhou na Mega Sena, no BBB, ganhou 1 milhão de reais, e tu quer mostrar pro mundo que tu é rico, o que tu faz? Tu vai lá e compra um Camaro amarelo. Pá! Potência, que maravilha! Camaro lá, bonitão, rebaixado. Lá em Roma não tem carro, né? Então não vai ser o Camaro amarelo que vai ser essa distinção social. O que era um produto muito valorizado em Roma nesse período, que era produzido, sobretudo, criado lá na Espanha, que Roma havia conquistado com as guerras púnicas também? Cavalos. Então os plebeus enriquecidos começam a comprar muitos e muitos cavalos de sangue puro da Espanha. Por isso serão chamados aqui de cavaleiros. Mas não te esquece, esses caras não são militares, eles são comerciantes que enriquecerão aqui a partir da expansão de Roma. Uma outra alteração importante que vimos aqui é que os escravos, nesse momento, passarão a ser a esmagadora maioria da população de Roma, ultrapassando em número os plebeus. Tranquilidade, gente? Foi pro coração? Então vem para cá. Esse processo de expansão romana, ele gera ainda um fenômeno bastante interessante. Quando nós temos a consolidação da escravidão de Roma, nós veremos que os latifundiários, eles ficam presos, de certa forma, à utilização dessa mão de obra. Eles precisam constantemente da compra de escravos. Isso gera uma necessidade para Roma de manter essa expansão. É dizer, a utilização da mão de obra escrava, o sistema escravista de produção em Roma, gera aqui o imperialismo romano. É dizer, Roma precisa a todo momento empreender guerras para conquistar novos povos, para ter mais escravos, para manter os preços do escravo constante. Quer dizer, quanto mais escravos no mercado, menor o preço de custo desse escravo. Perfeito? Lei de oferta e procura, uma lei básica de economia. Quanto menos escravos eu tenho no mercado, mais caro será esse escravo. Ou seja, gerando aqui um prejuízo para o patrício. Então a escravidão em Roma gera uma necessidade de uma contínua expansão, da subjugação, da dominação de novos povos, para ter acesso a matérias-primas, mas, sobretudo, para manter a alimentação de escravos no mercado romano. Então, o imperialismo em Roma, e este conceito é fundamental para essa sociedade, a tua prova do Enem, o teu vestibular, a tua prova na escola aborda isso daqui, ela é o resultado de uma necessidade econômica. Para manter a produção escravista, eu preciso dominar novos povos. Foi pro coração, Chuchu? Tranquilidade? Então, olha só, esse processo de contínua escravização, de consolidação da escravidão, do latifúndio, de êxodo rural, de empobrecimento da plebe, vai gerar aqui cada vez mais tensões sociais nas cidades romanas. Esta massa da plebe que está saindo do campo, indo até a cidade, não encontra no mundo urbano romano trabalho, emprego, ocupações para manter a sua subsistência. Então eu terei um aumento da criminalidade, os bandoleiros, os assaltantes de estradas, eu terei um aumento de mendigos, eu terei aqui um processo de agudização dos conflitos sociais. A plebe empobrecida começará a exigir novos direitos, começará a exigir a terra, começará a exigir melhores condições de vida. Dentro dessas consequências, surge, então, a crise do período republicano de Roma.
Dizer, Roma se transforma numa grande potência. Só que essa potência romana, o que faz da República de Roma um período brilhante para essa civilização, também faz de Roma uma civilização que explora as suas camadas sociais mais pobres. Portanto, nós teremos tensões sociais praticamente insuportáveis, que levarão à crise da República e o fim dela. Um processo que nós veremos numa próxima videoaula. Beijo do Sor, curtam a aula D, se inscrevam, compartilhem e é nóis!